Gênesis 13, 5 a 9. Manchando? Como assim? E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e rendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Queiram assentar-se. Eu venho de uma família muito pobre. E eu me lembro que a minha mãe nunca jogava fora comida. Resto de comida. Nunca jogava fora. Ela reaproveitava as sobras. Como é que a irmã faz? Faz assim também? Joga tudo fora. Uma das grandes revistas do Brasil fez uma reportagem interessante à meia-noite, visitando as latas de lixo das grandes mansões e vendo o que estava dentro do lixo, as sobras. Inacreditável! Quanta sobra boa é jogada fora. Sobras. Dizem que o restaurante chinês usa a lei de Lavoisier, que diz assim: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então sobra a comidinha lá, o chinês refaz e vende para você outra vez, não é assim? As sobras. Sobras. Agora, meus irmãos, o brasileiro joga muita coisa fora, muita comida fora, muita fruta fora. Sobrou, não presta, joga fora. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Deus tem uma receita única para todo tipo de sobra, inclusive a humana. Abraão era muito rico, diz a Bíblia. Tinha prata, tinha ouro, tinha muito gado, muitas ovelhas. Igualmente o seu sobrinho Ló também tinha muito gado, muita ovelha, muita prata, muito ouro. E foram crescendo os rebanhos de tal maneira que não podiam mais conviver. E os pastores de Ló, que cuidavam das ovelhas, os pastores de Abraão, começaram a brigar. E se xingarem, e brigarem. Abraão chamou Ló e disse: olha, não convém que isso aconteça. Nossos pastores estão brigando. Você escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não haja desavença entre nós. Não haja briga entre nós. Era o espírito de Abraão. Você tem a escolha, Abraão. Ló, escolha você primeiro. E Ló, um olho desse tamanho, né? Começou a procurar o lado que ele ia escolher. Então olhou assim, aquelas pastagens e planícies, aquela várzea muito grande, verdejante, com o Rio Jordão lá embaixo. Ele escolheu: eu quero essa aqui é melhor, essa é mais bonita, eu quero essa aqui. Abraão está muito bem. Se você escolhe essa melhor, eu fico com o resto. Eu fico com a sobra. Não importa eu ficar em segundo lugar, não importa ficar com a sobra. E Ló se foi. E diz a Bíblia que Ló foi montando a sua cabana, e depois montava mais à frente, depois mais à frente, mais 10 quilômetros na frente, mais 10 quilômetros na frente, mais 10 quilômetros na frente, terminou em Sodoma e Gomorra. Primeira lição. O crente não sai de primeira da igreja. Ele não sai num tapa só.
Ele vai saindo aos poucos. Ele para de vir à escola dominical, monta a sua tenda mais à frente. Para de vir culto quarta-feira, monta a sua tenda mais na frente. Para de dar o dízimo, monta a sua tenda lá frente. Vai indo, vai saindo aos poucos, vai montando a sua tenda, vai montando a sua tenda. Daqui a pouco ele está em Sodoma e Gomorra. Não está mais com os filhos de Deus. Ele vai saindo da igreja aos poucos, vai se afastando aos poucos. Assim aconteceu com Ló. Outra lição que eu acho tão importante é esta: estavam brigando. E Abraão diz assim: oh, eu sou o mais velho, você tem que me obedecer. Não, Abraão tinha um espírito conciliador, não era de briga. Ele fazia reconciliação, ele levava o prejuízo. Sabe que tem gente que é de briga, e o dia que não briga, se sente mal. Você é de briga? Você está em litígio com alguém? Alguém pisou no seu pé? Alguém trouxe alguma coisa contra você? Abraão não era de briga. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não haja desavença entre nós. Espírito pacífico. Esse espírito pacífico deve estar dentro de casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, no trabalho, na igreja. Na igreja nem pensar haver briga na igreja, desavença na igreja. Mas tem indivíduos que são ranhetas, são de briga, é um galinho de briga. Abraão não. É interessante que pela lei daqueles dias, quem tinha o privilégio de escolher era o mais velho, no caso Abraão. Mas Abraão abriu mão desse direito para resolver uma desavença. Ló, você escolha primeiro. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu logo a melhor terra, e foi. E Abraão agora olhou e disse: puxa, mas só sobrou isso aqui, pedras. Isso que sobrou para mim, eu saí perdendo. Que desgraça, olha o que ficou para mim. Só sobrou isso. Mas Deus veio e falou com Abraão: Abraão, Abraão, meu servo, essa terra que sobrou não é a pior, essa terra eu darei para ti. Esta, Abraão, será a terra de Canaã. Que coisa maravilhosa. A sobra, o que sobrou, se transformou na terra de Canaã. Eu me lembro, joguei já muito futebol e gosto de futebol ainda hoje. Eu gosto de futebol. Eu me lembro quando a gente dividia o time, reuniam-se todos, jovens, armavam uma bola, então tinha que dividir o time. Na hora de dividir o time, escolhia logo o melhor de bola. Você, dividia. No final, você pode ficar com esse aí, que era o mais ruim de bola, ficar por último. Doutor Ademir, nosso desembargador, diz que o time do pastor Fanini sempre ganha, porque ele escolhe o time dele e o goleiro do outro lado, né? Para vencer. Então, sempre ficava aqueles rejeitados no final. Ficavam com a sobra. Fica com esse aí. E nós não gostamos de sobrar. Nós não gostamos de ser preteridos. Nós não gostamos. Se você estivesse sentindo como alguém que sobrou, se você está se sentindo como alguém rejeitado aqui dentro da igreja, ou rejeitado dentro da sua família, ou rejeitado dentro da sua empresa, você está curtindo essa amargura por ter sido rejeitado, ter sido passado para trás. Veja o exemplo de Abraão. Abraão ficou com as sobras. Pode ser que o seu marido saiu de casa e você ficou com a sobra, com os filhos, com as contas para pagar. Pode ser que no seu trabalho alguém foi promovido na sua frente, você foi preterido, você é a sobra.
Isso não nos agrada. Isso mexe com o nosso mundo emocional, com o nosso psique, com a nossa saúde, com o nosso sistema nervoso, porque você foi preterido. Você ficou em segundo lugar. Você é a sogra. Você é o lixo. O lixo joga fora. Mas, senhores, o lixo nas mãos de Deus transforma-se em tesouro. Sobrou aquela terra ruim para Abraão. A melhor Ló levou. A sobra foi aquela terra, mas foi a terra abençoada. Foi a Canaã de Abraão, aquilo que tinha sobrado. O raciocínio de Abraão foi simples. É muito simples. Escrevo isso como uma frase lapidar do sermão do seu pastor. Deus controla os fatos que estão fora do nosso controle. Amém, irmãos? Vamos dizer junto com o pastor? Deus controla os fatos que estão fora do nosso controle. Há coisas que, irmã, você não pode controlar. Está acontecendo algumas coisas dentro da sua casa, do seu casamento, da sua família, que você não pode controlar. Na sua empresa, no seu trabalho, ou com uma filha, ou com um filho, às vezes até dentro da igreja. Você não foi eleito por determinado cargo que você almejava ser. Você se sente preterido. Você ficou com a sobra. Mas pense nisso. Deus controla os fatos fora do nosso controle. Embora ele não tivesse pena ou consciência do que estava acontecendo, Deus estava abençoando Abraão na sua sobra. Diz, meus prezados ouvintes, que Ló se foi para Sodoma e Gomorra. Após Ló ter feito a escolha de suas terras, o Senhor disse que toda a terra que sobrara era a terra de Canaã. Ló preteriu, era nada mais, nada menos do que a terra prometida para Abraão. Deus tem prazer em abençoar o espírito submisso. Abraão tinha um espírito submisso. Deus não abençoou o espírito egoísta. Deus abençoou o espírito submisso. Abraão era assim, tanto que não quis brigar com o sobrinho, deixando-lhe a primeira escolha. As sobras ficaram com ele. Agora, dois conceitos aqui. Primeiro, você ficou com a sobra. Só está você dentro de casa hoje. Você está perdendo na sua empresa, no seu trabalho. Você pode se tornar amargo com as sobras. Você é viúva, por que Deus levou meu marido tão cedo? Por que Deus levou o meu marido? E veja, eu fiquei com os filhos para criar, sem sustento. Por que eu sou tão pobre? Porque eu nasci num lar infeliz, onde meu pai é um alcoólatra. Eu estou sobrando. Eu sou sobra dentro de casa. Muitas vezes, os desapontamentos são bênçãos às avessas. Alguém diz que o Silvio Santos, esse famoso empresário, que eu admiro muito, diz que ele ganha as avessas. Como as avessas? Ele vende aquele baú da felicidade, para pagar em 12 vezes. A pessoa vai, paga até a sexta vez, para de pagar. Aí que ele ganha, porque não precisa dar o prêmio. É ganhar as avessas. E muitas vezes, irmãos, as sobras da vida é o ganho às avessas. Diante de tais fatos, nós devemos agradecer a Deus. Vou dar um exemplo para os irmãos. A mulher cananeia que importunou Jesus, diz assim: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem compaixão de mim e de minha filha que está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavras. Chegando, pois, a ele, os seus discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher, está incomodando, está gritando atrás da gente, manda ela embora. Respondeu-lhes Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio aquela mulher outra vez e disse: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. Benditas são as filhas que têm uma mãe que intercede por elas. Amém, irmãos? Benditos são os filhos que têm uma mãe que intercede por elas. Senhor, socorre-me, socorre minha filha. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das sobras. Das sobras. Até os cachorrinhos comem das sobras. E depois Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Queridas mães, vocês estão me ouvindo agora? Veja a que ponto aquela mulher se sujeitou de aceitar as sobras, as migalhas. Mas naquelas migalhas, naquela sobra, estava a cura da sua filha. A sua filha foi curada. Por isso, meus ouvintes, se você está se sentindo rejeitado, frustrado, amargurado, falhou na vida, arrasado, perdeu no vestibular, meu jovem, você está endividado, confie em Deus, porque Deus pode controlar os fatos fora do nosso controle. Ele tem esse poder. Talvez por alguma razão você não teve as mesmas oportunidades de alguém que você conhece. E o pior de tudo, vê chances desperdiçadas. Sua reação é a da cananeia debaixo da mesa. Mas Jesus, ao fazer-lhe tantas perguntas, não queria desencorajá-la, mas queria provar a sua fé. Então, minha irmã, meu irmão, às vezes as coisas são negativas, está indo ruim para você, de mal a pior, com dificuldades. Não desanime. Deus está experimentando a sua fé. Deus está provando a sua fé. Não reclame se o lugar não for na cabeça da mesa, ao lado do anfitrião. Colocaram você sentado lá atrás, sem qualquer reconhecimento. Jesus está com você. Peça a bênção de Deus e Deus vai abençoá-lo. Muitos perdem bênçãos que estão camufladas sob a decepção, nas sobras da vida, ou num projeto frustrado. Apenas alguns, como a mulher cananeia, que tinha fé suficiente para receber, para insistir, para clamar, para chorar aos pés de Jesus Cristo. E ela não saiu dali enquanto ela não foi abençoada. Minha querida ovelha, você está se sentindo frustrada hoje. Faça como a mulher cananeia. Não desista. Não culpe A, B, C ou D. Fique com a sobra, que essa sobra pode se transformar na sua Canaã, na sua bênção maravilhosa. Não chores. Nós temos mais um exemplo. Em João 6, 8, 12 diz assim: ao que disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Disse Jesus: fazer reclinar o povo. E reclinaram.
Era a entardecer. Jesus estava acompanhado de uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E não tinha padaria ali perto, não tinha supermercado ali perto, não tinha panificação ali perto. E Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Fizeram um balanço no caixa, só tinha 200 denários. E disseram: olha, não dá para comprar pão para toda essa gente, nem tem onde comprar. E André trouxe um garotinho que tinha o seu lanche: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso? E o garotinho foi levando, e Jesus pediu: espera, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu dou um peixe para o senhor, fico com 1. Eu vou lhe dar até a maioria, eu vou lhe dar 3 pães e fico com 2. Foi assim que o garoto fez? Não. Ele entregou tudo para Jesus. Olha o princípio de mordomia. Esse é o princípio de mordomia. Entregou tudo para Jesus. E agora Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, ele ora, abençoa e começa a multiplicar. E não parava de partir pão, não parava de partir peixe, não parava de partir pão, não parava de partir peixe. E foi aumentando, encheu cestos e cestos. E agora cada apóstolo tinha um cesto, eram 12 cestos. E foi distribuindo para a multidão, pão, peixe, pão, peixe. Alimentou toda aquela multidão, irmãos. Jesus disse: recolhei o que sobrou, a sobra. E eles recolheram quantos? Sobraram 12 cestos ainda, cheios de pão e cheios de peixe naquele dia. Quais as lições dessa sobra? Primeiro, que por menor que seja o meu farnel, o meu lanche, pãezinhos, peixinhos, Jesus tem o poder multiplicador. Por menor que seja o seu salário, meu amigo, seus talentos, Jesus tem o poder multiplicador, principalmente do mordomo fiel. Ele sabe multiplicar. O diabo tem o poder de diminuir as bênçãos do homem, as finanças do homem. Deus tem o poder multiplicador. O que precisa é ser um bom mordomo. O rapazinho entregou tudo para Jesus e recebeu de volta 12 cestas cheias de pão e de peixes. Vamos fazer esse teste, irmão, nessa campanha de mordomia? Vamos fazer isso com Jesus Cristo? Jesus Cristo, Ele quer multiplicar as suas bênçãos, seus bens materiais, a sua saúde, abençoar a sua família. Ocorre que nós não concordamos com Deus e muito menos confiamos nele. Portanto, senhores ouvintes, qualquer circunstâncias, fardos, amarguras, rejeição, frustração, decepção, são ingredientes de uma receita especial da bênção de Deus. Lá em casa, a Elga compra o nosso pão de fibras. E agora, por ordem do Ministério da Saúde, todos os produtos têm que ter ingredientes, não é isso? Eu gosto de ler os ingredientes: trigo, sal, fermento, os ingredientes. Isso é um pão gostoso. Às vezes os ingredientes são amargura, decepção, lágrimas, problemas, dificuldades. São os ingredientes que Deus pode usar para transformar numa bênção para você, meu irmão. É isso que você está passando? Não se sinta rejeitado. Mesmo porque Jesus ama você. Jesus ama você. Deus ama você. O Espírito Santo ama você. A igreja ama você. O pastor ama você. Veja quanta gente ama você. Por que você se enclausura nesse castelo da amargura? Você é viúva? Você é divorciado?
Você falhou na vida? Você nasceu no meio de dificuldades? Faça como Abraão. Entregue tudo a Deus. E Deus pode transformar estes fatores negativos na Canaã maravilhosa da sua vida. E veja que em Canaã produzia o quê? Leite e mel. Isto é, daquelas amarguras, daquelas brigas que Abraão estava experimentando com Ló, com os pastores, Deus transformou aquilo em mel. Leite e mel. Querida ovelha, Jesus tem o poder de transformar essas coisas duras, amargas e difíceis da sua vida em mel, em leite e mel. Agora, para terminar, cada um poderia fazer essa oração. Pai querido, perdoa-me pela raiva e amargura com as quais vejo as minhas circunstâncias. Conheço a sua especial habilidade em transformar qualquer situação e usá-la para o meu aperfeiçoamento e transformar em bênção. José disse isso para os seus irmãos. Quando os irmãos venderam, quiseram matar José, foi vendido como escravo, se tornou primeiro-ministro do Egito. Quando chegaram lá, deram de cara com José. José disse assim: não, fique com medo. Na verdade, vós intentastes mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bênção. E nesta hora desse sermão, eu estou orando para que Deus transforme o mal que está atacando você, minha ovelha, meu irmão, em bênção com B maiúsculo. Amém, irmãos? Em bênção com B maiúsculo, porque Deus tem esse poder para fazer. Percebo o quanto a minha atitude pode ter entristecido o teu coração, Jesus. Me perdoa, Jesus. Eu não estava compreendendo. Todos os fragmentos e caquinhos da minha vida, da minha história, Senhor, renova-me, faz-me um vaso novo, Senhor. Por que você se afastou de Deus? Eu acho que Jesus está dizendo assim: mas por que você não fala mais comigo? Jesus está dizendo assim também: por que você não me abraça mais? Jesus está dizendo assim: mas por que você não se ajoelha mais diante de mim? Você me abandonou? Só eu, diz Jesus, só eu tenho o poder de transformar essas dificuldades em bênção na sua vida. Também espero um belo resultado, Senhor. E nesta hora, eu confio tudo nas mãos do Senhor. Queridas ovelhas, que Deus transforme as suas dificuldades e problemas e decepções na Canaã que emana leite e mel. Amém? Curvemos nossas cabeças orando a Deus agora. Todos em oração. Você entrou aqui decepcionado. Alguém fez algo para você no trabalho. Às vezes até um pai, às vezes. Talvez um pai, um parente, um patrão, um amigo. Às vezes até um membro da igreja. E você por duras provações. Querido, Deus cuidará de ti. Estou vendo algumas pessoas chorando essa manhã. Eu sei, Deus falou com você. Mas não chore, minha irmã. Deus cuidará de ti. A irmã não está abandonada. O irmão não está abandonado. Deus cuidará de ti. Há alguém hoje aqui aceitando Jesus no coração? Alguém que a vida está toda enrolada, tudo dificulta. Você não quer aceitar Jesus? Há alguém que tudo vai bem na vida,
Mas falta você decidir esse caminho da eternidade, aceitar Jesus no seu coração. Aceite Jesus no seu coração hoje. Teremos batismo no próximo domingo de manhã. Você já é batizado? Você está cuidando do seu filho, dando educação, dando ginástica, cuidando da saúde, tudo dele, mas está se esquecendo do principal, de ensinar o caminho do céu, Jesus para ele. Alguém enfermo aqui hoje? Alguém machucado? Deus cuidará de ti. Quantos aqui hoje aceitam Jesus no coração? Quantos hoje, pastor, eu aceito Jesus no meu coração? Eu quero seguir Jesus. Eu preciso de Jesus. O quantos de pastor, quero que o senhor ore por mim. Tenho feridas grandes que precisam ser curadas. Eu peço que Deus hoje ponha um bálsamo de Gileade sobre a minha dor, sobre as minhas feridas. Eu fique curado, Jesus. Quantos querem que o pastor ore por você? Levante a mão. Nós vamos orar hoje. Aleluia. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Vamos cantar esse hino como a nossa oração e a promessa de Deus. Vamos ficar em pé. E todos que vão orar com o pastor, estão aceitando Cristo, pedindo carta para essa igreja, venham aqui à frente agora para nós orarmos. Quero orar por você nessa manhã. Vamos cantar. Abre